Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 16 de junho de 2022, teremos 7 palpites. Vamos ter jogos aqui no Campeonato Brasileiro Série A e também na Série B e jogos ali na primeira divisão argentina. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Botafogo e São Paulo. Jogo que vale pelo Campeonato Brasileiro Série A, onde a gente tem o São Paulo em terceiro com 18 pontos e o Botafogo ali em 17º com 12 pontos na zona do rebaixamento. Jogo muito importante para as duas equipes, até porque uma precisa sair da zona e a outra continuar a caça ao líder. E para esse jogo, galera, o Botafogo chega tendo nos últimos 5 jogos 3 partidas com 2 gols ou mais no placar. Já o São Paulo, nos últimos 5 confrontos em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 dessas partidas, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma cotação já excelente para esse mercado, que temos um São Paulo com um dos melhores ataques da competição, são 17 gols marcados, mas também tem uma defesa muito vazada com 12 gols sofridos, e pega agora um Botafogo que tem uma das piores defesas com 16 gols sofridos, mas também tem relativamente um ataque bom, até porque já marcou 12 gols na competição. É jogo muito importante de duas equipes que precisam da vitória, principalmente o Botafogo, que está com pressionado, torcida indo ao CT, vindo de 4 derrotas seguidas contra um São Paulo que não perde há 5 jogos, sendo 2 vitórias e 3 empates. São duas equipes em momentos claramente opostos, mas são duas equipes que vêm tendo boas médias de ao menos 2 gols em muitas das suas últimas partidas. E pela necessidade de vitória, principalmente da equipe carioca jogando dentro de casa, e pela necessidade de pontuar dos paulistas, eu acredito que deve ser um jogo para pelo menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Cruzeiro e Ponte Preta, jogo agora da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Cruzeiro em primeiro com 28 pontos e a Ponte Preta em 17º com 12 pontos. Outras equipes em momentos completamente opostos e outro jogo também com a mesma perspectiva da partida anterior. Até porque o Cruzeiro nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a Ponte Preta nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Em apenas um deles não tivemos gols e também não tivemos ao menos 2 gols na partida. Já no confronto direto entre essas equipes, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação excelente para o líder da competição, que vinha numa sequência incrível, mas acabou perdendo para o Vasco na última rodada, mas ainda assim é líder, com folga, tem 14 gols marcados, um ataque muito bom, tomou poucos gols, 5, mas o ataque pode compensar essa falta de gols sofridos pelo Cruzeiro, que vai pegar uma Ponte Preta que já tem 11 gols sofridos e 8 marcados, não começou nada bem esse começo de Série B, encontra-se na zona do rebaixamento, então jogo muito forte aqui por parte da equipe mineira, que deve buscar a vitória, deve marcar o seu golzinho, mas a Ponte Preta, precisando muito da vitória e vindo de 3 jogos com 2-1 no placar, eu acredito que a perspectiva de ao menos 2 gols aqui se faz bastante presente, até porque o Cruzeiro deve pressionar, deve dar espaços, e isso pode ser mais ainda interessante para a Ponte Preta achar o seu golzinho e o Cruzeiro também. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Argentinos Júniors e Independiente, jogo ali no Campeonato Argentino, onde a gente tem o Independiente em 7º
com 4 pontos em 2 jogos e o Argentino Júnior em 13º com 3 pontos em 2 jogos. Duas equipes que já começaram bem melhores que algumas outras equipes argentinas aqui nesse campeonato nacional e outro jogo também para o mercado de gols. Até porque o Argentinos Júnior nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Independiente nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo de duas boas equipes do Campeonato Argentino vai ser no mais de 1.5 gols. A odd também está na casa de 1,50 e são duas equipes aqui bem fortes do Campeonato Argentino, principalmente o Independiente, que sempre faz competições bem seguras, sempre está ali frequentando competições internacionais, e o Argentino Júnior sempre faz ali competições sólidas. Uma vez ou outra chega ali numa competição internacional, vem participando com uma certa frequência também. É uma equipe muito boa nesse cenário argentino, então é um jogo de duas equipes bem equilibradas e duas equipes que vêm com boas médias de gols nos seus últimos jogos, principalmente o Argentino e o Independiente, que nos últimos 4 jogos, em todos eles, as equipes sempre teve ao menos 2 gols ou mais. E para essa partida eu acredito que não deve ser diferente, até porque são duas equipes bem qualificadas ali do cenário hermano. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rosário Central e Godoy Cruz, outro jogo desse campeonato argentino, onde a gente tem o Godoy Cruz em 11º com 3 pontos e o Rosário Central ali em penúltimo, 27º, com apenas 1 ponto somado em 2 jogos. Mas é outro jogo para mercado de gols, até porque o Rosário Central nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Já o Godoy Cruz nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45 e significa que a gente precisa de 2 golzinhos para não perder, mas também a gente acaba não vencendo. A gente vence com 3 gols ou mais. Mas, pelo que vem fazendo o Godoy Cruz, que em 2 jogos já fez 3 gols e tomou 2, e pega um Rosário Central que vem de um empate e uma derrota por 2-0, eu acredito que 2 gols aqui é bem plausível, quem sabe até mais. Até porque essas equipes, quando elas se enfrentam, principalmente nos últimos 3 duelos entre eles, sempre tivemos jogos muito movimentados. A gente teve 2-1 pro Godoy Cruz, um dentro de casa e um fora de casa, e um 2-2 na casa do Rosário Central, partida que é da mesma forma na casa do Rosário. Ou seja, nos últimos 2 jogos do Godoy Cruz e Rosário Central jogando na casa do Rosário, a gente teve uma vitória do Godoy e um empate, e sempre jogos com 3 gols ou mais. E para essa partida eu acredito que deve manter essa perspectiva, até porque essas equipes precisam pontuar, principalmente o Rosário, que tem apenas 1 ponto contra o adversário que já tem uma vitória na competição. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Avaí e Fortaleza, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Avaí em 11º com 14 pontos e o Fortaleza ali em último com 7 pontos em 11 jogos. Duas equipes aqui que devem brigar contra a zona do rebaixamento, até o Fortaleza dar uma engrenada, que eu acredito que não é uma equipe para estar na posição que se encontra, mas ainda assim jogo para gols. Até porque o Avaí, nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o Fortaleza, nos últimos 5 duelos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser também no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,45, uma cotação muito boa para um Avaí que vem de uma boa vitória sobre o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro, saiu da zona do rebaixamento, tá ali em 11º, mas ainda tá muito próximo da zona.
zona. Precisa vencer um concorrente direto hoje, que é o Fortaleza, que é o último colocado, mas que na minha visão tem muito mais time para estar nessa posição do que se encontra. É time de oitava de final de Libertadores e não só por isso, é uma equipe bem organizada, uma equipe bem encaixada e que nos últimos jogos vem se encaixando. São 3 jogos sem perder nesse campeonato, apesar de ser 2 empates e 1 vitória, a equipe não perde a 3 jogos, já tem 7 pontos, o Flamengo, primeiro time fora da zona, está a 5 pontos de diferença, então não é uma situação de se alarmar, é sim situação de ficar de olho na equipe do Fortaleza, até porque tem futebol para mais. Já o Avaí vinha fazendo uma boa competição, deu uma caída, vem de uma vitória. Vamos ver se mantém essa pegada, mas eu acho que deve ser um jogo equilibrado, mas com a possibilidade de ao menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para Avaí e Fortaleza. Passando agora para Platense e Ginásio. Outro jogo do campeonato argentino, onde a gente tem o Platense em terceiro com 6 pontos e o Ginásio ali em quarto com 4 pontos. Duas equipes ali na parte de cima da tabela que começaram muito bem a competição e que também devem ter uma boa perspectiva no mercado de gols. Até porque o Platense nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais. Já o Ginásio, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, sempre jogos movimentados com no mínimo 3 gols em cada uma dessas partidas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma odd muito boa para duas equipes que começaram muito bem a competição. Hoje o Platense terceiro colocado contra o Ginásio é quarto colocado. Tem jogos a menos que Estudiantes e News Old Boys podem passar, podem chegar à liderança. Então um jogo muito importante principalmente para o Platense, que vem de 2 boas vitórias sobre Godoy e Vélez Sarsfield, jogando fora de casa e que tem uma boa média de gols nas últimas partidas. A mesma coisa acontece com o Ginásio, que empatou com o Estudiantes e venceu o Patronato e também tem uma boa média de gols nos últimos jogos, seja nesse início de campeonato argentino, seja na Copa, que também reunir essas mesmas equipes que estão participando desse Nacional da Argentina. E ponderando mais ainda, a gente tem 2 jogos entre essas equipes e 2 jogos bem movimentados, bem interessantes, com mais de 3 gols em cada uma das partidas, tendo um 3-0 e um 2-2. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Racing e Vélez Sarsfield, jogão de 2 boas equipes do cenário argentino, onde a gente tem o Racing em 14º com 3 pontos e o Vélez em 26º com 1 ponto. Apesar da pontuação dessas equipes não ser bem interessante ao momento, mas são 2 equipes bem fortes ali do cenário argentino, 2 equipes de Libertadores e Sul-Americanas com frequência, e outro jogo para mercado de gols, até porque o Racing nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Vélez nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais, e quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 desses jogos também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, uma odd boa já para esse over, 1,5, mas eu acredito que deve ser um jogo bem truncado. Eu vou ser sincero com vocês, o Racing é uma equipe boa, o Vélez é uma equipe boa, não começaram muito bem a competição, o Racing está ali em 14º e o Vélez está em 26º, mas é começo de competição, uma vitória aqui dá uma impulsionada muito grande para qualquer uma dessas equipes, mas apesar de ver um jogo truncado, por ser 2 equipes qualificadas, eu acredito ainda no mercado de gols, até porque o Racing não vence há 2 jogos, foi eliminado da Copa Argentina ali por Agropecuário, o Vélez vem de uma derrota dentro de casa para o Platense, então são 2 equipes que vêm mordidas, são 2 equipes que vêm precisando da vitória, isso faz com que essas equipes se expõem, saem para o jogo e isso pode favorecer o nosso mercado de gols, tendência de jogo truncado, mas tendência também de sair aqueles golzinhos e favorecer mais ainda a nossa aposta, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para Racing e Vélez Sarsfield. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês.
compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu! Okay.